Este vídeo foi possível graças ao seu apoio no Patreon. Inscreva-se no Patreon para ter acesso antecipado aos vídeos e conteúdo adicional. Em mistérios criminais, há muitas coisas usadas para encerrar um caso. Evidências físicas, pistas e depoimentos de testemunhas, só para citar algumas. As pistas, em particular, são uma das coisas mais importantes para detetives que estão tentando avançar em um caso arquivado. Mas o que acontece quando uma única pista leva a mais perguntas do que respostas? No episódio de hoje, vamos explorar 3 casos não resolvidos com pistas estranhas. Ethel Hughes, nascida em 1º de abril de 1885, filha de Daniel e Georgiana Smith, em Franklin, Indiana, Ethel Emma Hughes cresceu como a caçula de 4 irmãos, tendo um irmão e 2 irmãs. Ela teve uma vida comum e casou-se com Benjamin Hughes em 1902. O casal ficou junto por 30 anos e teve 5 filhos. Após a morte de Benjamin em 1932, Ethel não voltou a se casar e passou a viver sozinha em uma casa de 3 cômodos em Elwood, Indiana, onde morava há muito tempo. Em 8 de agosto de 1964, Ethel, de 79 anos, alertou a polícia quando começou a receber uma série de ligações perturbadoras. Os policiais atenderam ao seu pedido de ajuda e foram até sua casa na Rua Sul, número 704, na 24ª Rua, onde ela explicou que estava sendo assediada por um autor anônimo que a telefonava em várias ocasiões para dizer coisas obscenas. Os policiais registraram um boletim de ocorrência e, poucos dias depois, Ethel ligou para eles novamente. Desta vez, o desconhecido estava ameaçando a vida dela. Nos dias seguintes, Ethel fez várias ligações, relatando barulhos estranhos vindos de sua casa à noite. Apesar das visitas dos policiais, nunca encontraram nada em comum. A partir daqui, fica incerto o que exatamente aconteceu nas semanas seguintes, e se Ethel continuou ou não a entrar em contato com a polícia. O que sabemos é que, no dia 26 de setembro, a filha de Ethel, Eleanor, ligou para ela repetidas vezes ao longo do dia, mas não obteve resposta. Preocupada com sua mãe idosa, ela decidiu ir até lá para vê-la, pouco antes da meia-noite. Eleanor bateu na porta, mas não obteve resposta. Ela tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Então, usando sua chave reserva, entrou na casa. O que ela encontrou nos fundos da casa, no quarto de Ethel, a horrorizou. Lá, na cama, coberta de sangue, estava o corpo de Ethel Hughes. O fim de Ethel foi violento. Ela estava deitada de costas na cama, com um travesseiro sobre o rosto e havia sido espancada na cabeça, rosto, peito e tronco, com um grande corte na testa. Tanto uma lanterna quanto um martelo de bola foram encontrados na cena, ambos suspeitos de terem sido usados no ataque. As autoridades depois afirmaram que ela não sofreu agressão sexual. A morte da senhora, de 79 anos, foi causada por hemorragia maciça, devido à ruptura do fígado durante o ataque. A certidão de óbito apontou que a morte ocorreu entre 20 e 1h30 de 25 de setembro e 9h30 de 26 de setembro. Ela foi ouvida pela última vez em 25 de setembro, ao ligar para Eleanor por volta das 9 da noite. Nada parecia fora do comum durante a conversa. Meia hora depois, Ethel ligou para uma amiga e falaram sobre o autor de chamadas desconhecido que a importunava. Ela afirmou que agora sabia quem era e disse: "Agora que eu sei quem é, não estou tão assustada quanto antes." Porém, Ethel não revelou o nome da pessoa.
As autoridades logo descartaram roubo como motivo, pois nada foi levado. No entanto, eles não quiseram admitir se havia ou não sinais de luta dentro da casa, embora tenham dito que o fone do telefone de Ethel havia sido arrancado do fio e não havia sinais de arrombamento. Os investigadores passaram a crer que ela deixou alguém conhecido entrar para usar seu telefone. Acrescentaram que achavam que o autor do crime era da região. Testes de impressão digital e a análise dos itens na casa não trouxeram novas pistas para o caso. Ethel não tinha inimigos conhecidos. Viúva e mãe, Ethel, de 79 anos, também era membro ativa de sua igreja e há mais de 50 anos integrava a Ordem da Estrela do Oriente. Há várias teorias sobre o caso de Ethel. Detetives online especularam que alguém morava com ela, ou até dentro das paredes, sem que ela soubesse. Alguns sugeriram que quem ligava podia ser alguém da igreja ou da família dela, o que a deixou menos assustada. Também foi especulado que ela estava sendo assediada por um voyeur ou que o crime horrível foi cometido por várias pessoas. Talvez a pessoa que ligou e o agressor fossem duas pessoas diferentes. Outra teoria, proposta por detetives amadores, é que talvez o assediador de Ethel fosse alguém que sabia que ela deixava uma janela destrancada ou que de alguma forma tinha uma chave da casa dela. Mais uma vez, sugerindo que poderia ter sido um membro da família. Ainda assim, tudo isso são só teorias. O caso de Ethel continua sem solução. Nenhuma acusação jamais foi feita, e não parece que algum suspeito forte tenha sido localizado. Seu misterioso interlocutor nunca foi encontrado, e o que queria com ela, por que a assediava, ainda é desconhecido. Ethel foi enterrada no cemitério da cidade de Elwood, ao lado de seu marido e de sua filha falecida, Maria, que faleceu em 1937. James Cole. Nascido em 14 de agosto de 1930, James Irving Cole cresceu em Burkesville, Kentucky, onde fez parte da colônia Coleridge, uma comunidade fundada por Ezekiel e Patsy Ann Cole, em 1866, após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Após a transição de James para a vida adulta, no entanto, ele se casou com Roberta Allen e o casal se mudou para Indianápolis, Indiana. Ao se estabelecerem em sua nova comunidade, Roberta e James tiveram 6 filhos juntos. Em 1957, o filho mais velho deles tinha 7 anos, enquanto o mais novo tinha apenas 10 meses. Nessa época, James, com 26 anos, trabalhava como pregador e porteiro no Aeroporto Municipal Wirkook, hoje Aeroporto Internacional de Indianápolis. Todas as manhãs, o jovem fazia o trajeto de 14 milhas de bicicleta, enfrentando todo tipo de clima para chegar ao aeroporto. Mesmo com 2 empregos, ele não podia comprar um carro. Colegas notaram que ele raramente se atrasava e nunca faltava ao trabalho. No dia 8 de abril de 1957, às 5h15 da manhã, James começou sua jornada normal para o trabalho. Saindo da North Keystone Avenue, ele havia percorrido 4 quarteirões de casa quando um caminhão apareceu atrás dele e o motorista aumentou a velocidade. Alarmado, James tentou sair do caminho para deixar o caminhoneiro passar, mas o veículo o acompanhou e atingiu o pai de 6 filhos, esmagando o crânio de James e jogando seu corpo contra a calçada. Esse incidente foi testemunhado por uma entregadora de jornais de 16 anos que estava distribuindo o Indianapolis Star a apenas 90 metros do local. Ela relatou às autoridades que o motorista parecia ter atropelado o jovem de 26 anos de propósito e disse que o veículo era uma caminhonete verde maçã, tipo van. Depois de atropelar James, o motorista supostamente parou a uma curta distância do local e saiu do veículo. Eles se aproximaram do pai, de 6 filhos, antes de pegar algo, jogar na traseira do caminhão e fugir. No entanto,
A entregadora de jornais não conseguiu dizer exatamente o que foi pego e também não conseguiu identificar o autor. Durante a investigação, os investigadores acharam a carteira de James com fotos de 6 adolescentes, das quais 3 tinham bilhetes de amor escritos no verso. Uma dizia, com amor para Irving, ansiosa pelo nosso encontro sábado à noite. No entanto, o bilhete não estava assinado e nunca foi divulgado publicamente o que diziam os outros recados. Achando isso bastante incomum, a polícia então conversou com a esposa do homem de 26 anos, Roberta, que explicou que havia encontrado as fotos alguns meses antes, mas quando perguntou a James sobre elas, ele se recusou a dizer de onde tinha conseguido as imagens, por que as tinha ou quem eram as garotas. Menos de uma semana após a morte do marido, Roberta começou a receber ligações ameaçando sua vida e a vida de uma de suas amigas. O autor das ligações foi identificado como homem, mas seu nome nunca foi descoberto. As palavras exatas ditas pelo autor das ligações nunca foram reveladas, com artigos de jornal de 1957 afirmando apenas que o homem anônimo fazia ameaças. Apesar da natureza um tanto distinta da van que colidiu com James e sua bicicleta, o veículo nunca foi encontrado. As identidades das garotas nas fotos nunca foram descobertas. Após o assassinato, a polícia recebeu cerca de 150 denúncias por telefone sobre o caso de James, mas nenhuma trouxe resultados. De acordo com alguns relatos, vários possíveis suspeitos foram identificados. Um desses suspeitos era um homem local que estava programado para fazer um teste de polígrafo nos dias seguintes ao incidente, mas ele nunca foi preso e seu nome nunca foi divulgado. Diversas teorias cercam o caso de James. Detetives online especularam que o homem de 26 anos foi atacado pelo pai de uma garota, cuja foto estava em sua carteira. Isso sugeriria que o pregador de meio período estava tendo algum tipo de relacionamento inadequado com as garotas. Outros especularam que talvez o culpado fosse um amante ciumento de uma das jovens. Outra teoria importante é que Roberta pediu para um amigo ou parente matar James por tê-la humilhado ou talvez porque ela temia pela segurança de seus filhos. Depois de encontrar as fotografias, detetives sugeriram que as ameaças por telefone podem ter sido só para despistar os investigadores. Outros sugeriram que as imagens poderiam ser de suas namoradas do ensino médio ou que James foi vítima apenas de um crime de ódio. Tudo isso, é claro, não passa de conjectura, já que não há evidências que indiquem qualquer direção. Parece provável que nunca saberemos o que aconteceu com James. Muito pouca evidência, se é que havia alguma, foi deixada na cena, e as fotos das garotas na carteira dele nunca foram divulgadas ao público. James foi enterrado no novo cemitério Crown e Mausoléu em Indianápolis. Helen Tobolski. Na manhã de sábado, 22 de março de 1975, Helen Tobolski, de 62 anos, chegou à Universidade de Notre Dame, em Indiana, para começar seu turno como zeladora. A maioria dos faxineiros começava às 8 da manhã, mas Helen preferia começar às 7, pois assim podia ganhar um dinheiro extra fazendo hora extra. O cartão de ponto mostrava que ela registrou às 7 da manhã. Como de costume, e ela pegou seus materiais de limpeza necessários antes de ir para o prédio de engenharia aeroespacial para começar o seu dia. 2 horas depois, às 9 da manhã, um professor de engenharia, chamado Dr. Hugh Ackert, entrou no prédio. Indo dos escritórios para a oficina, ele encontrou o corpo de Helen caído no corredor em uma poça de sangue. Ele imediatamente chamou as autoridades. Infelizmente, sabemos pouco sobre a vida de Helen. Ela nasceu em New Carlisle, Indiana, em 22 de maio de 1912. Ela se casou com John Tobolski em 1933 e tiveram 2 filhos, mas um faleceu aos 2 anos em 1941.
John faleceu de repente 20 anos depois, em 1962, quando Helen começou a trabalhar na universidade. Ela nunca voltou a se casar e não tinha inimigos conhecidos. Todos dizem que ela gostava do trabalho e era muito querida pela equipe da universidade. Esse fato levou ao assassinato dela. Ainda mais desconcertante. Quando a polícia chegou à cena do crime, foi determinado que Helen havia sido baleada, especificamente com uma arma de pequeno calibre, atrás da orelha esquerda à queima-roupa. Olhando ao redor das salas de aula, a polícia notou uma mensagem estranha rabiscada em um quadro negro perto de onde o corpo da senhora de 62 anos foi encontrado. Estava escrito: 21 de fevereiro de 75, o dia em que morri. A mensagem nunca foi confirmada como escrita por Helena, mas investigadores suspeitam que ela foi forçada a escrevê-la e errou a data em pânico. Ao interrogar funcionários e alunos, ninguém se apresentou para assumir a responsabilidade pela mensagem, embora ainda seja possível que ela não tenha relação com o caso. Ainda assim, as autoridades levaram o quadro negro como prova. O corpo de Helen foi encontrado no extremo norte do corredor e seu balde de esfregar, ainda sem uso, estava no sul. As portas do prédio foram trancadas na sexta à noite, mas notaram que a porta, perto do corpo da senhora de 62 anos, foi arrombada e a janela quebrada, indicando que alguém quebrou o vidro para abrir a porta. Isso fez os investigadores acreditarem que o culpado já estava no prédio quando Helen chegou para trabalhar. É possível que tenham sido pegos de surpresa. Talvez não esperassem que alguém começasse antes das 8. Foi sugerido que Helen foi morta por um invasor em pânico, embora isso não explique a mensagem estranha no quadro negro. Apesar de as autoridades suspeitarem que o invasor queria roubar o departamento, não está claro o que ele buscava, já que o prédio tinha principalmente equipamentos grandes e máquinas pesadas, difíceis ou impossíveis de levar. Também foi observado pelos professores que nenhuma pesquisa confidencial era realizada ou mantida no prédio. A polícia constatou que a bolsa de Helena não estava em sua bolsa de mão, mas não se sabe se foi roubada ou se ela apenas não a levou ao trabalho. As teorias, no caso de Helena, são infelizmente limitadas. Alguns acham que ela foi vítima de um assalto fracassado, enquanto outros creem que foi um crime de oportunidade, independentemente das intenções do invasor. Suspeita-se que os culpados deixaram a mensagem no quadro negro, sugerindo que algo traumático ou revoltante ocorreu com eles naquela data. No mesmo sentido, detetives amadores sugeriram que o autor era alguém com rancor, possivelmente alguém expulso da escola, demitido do trabalho lá, ou talvez reprovado em uma disciplina e que culpou um professor por isso. A morte de Helen foi o primeiro homicídio no campus. Mesmo assim, o assassinato dela segue sem solução após 46 anos. A recompensa de $5.000, oferecida na época, não trouxe suspeitos ou acusações e o caso segue tão intrigante quanto em 1975, Helena foi enterrada ao lado do marido no cemitério de São José. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon por apenas $2 por mês, o que equivale a menos de 20 centavos por vídeo e realmente faz uma grande diferença para nós. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.